Olá, queridos, que Deus abençoe a todos aí, derramando uma nova unção a cada dia. Graças a Deus que nós estamos aqui reunidos, mais um dia que nos fez o Senhor, mais um momento em que o Senhor Deus nos permite estarmos ali na sua presença, diante daquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus. Ontem nós tivemos um domingo maravilhoso na presença de Deus. Tivemos dois cultos muito especiais, um que se iniciou às 8 horas da manhã e outro que nós tivemos às 18h30. E nesses dois cultos nós tivemos então, para a glória de Deus, a presença do povo. O povo está voltando a frequentar os cultos. Nós temos todas as medidas de higiene tomadas dentro do nosso tempo sagrado. Nós temos o álcool, você tem a sua máscara, nós temos o distanciamento das cadeiras. E isso tem sido assim um diferencial, pois as pessoas estão podendo ir ao culto, participar do culto e se fortalecer na presença de Deus. Já tem algumas pessoas que estão chegando por aqui, o Marco Antônio, o Marcelo, meu amigo Marcelo, de muitos anos atrás aí de obra. Que Deus abençoe a sua vida, Marcelo. Um abraço na sua vida, um abraço em você, um abraço na sua esposa. Que Deus abençoe a Márcia, vocês são bênção do Senhor. Pastor Gilberto também já está por aqui, Marco Antônio, a Rosângela, a Fabiola, a dona Alda Custódio, Elisângela também acabou de entrar. Nós temos hoje, para a glória de Deus, uma segunda-feira muito especial, porque nesse momento, acredito eu que já deva estar acontecendo, o nosso Ministério Jovem, ele sentiu um desejo de fazer um trabalho social. E eu quero aqui aproveitar o início dessa live para parabenizar todos os jovens do Ministério Jovem, todos que estão envolvidos ali diretamente nessa ação social que deve já estar acontecendo desde as 2 horas da tarde. Algumas irmãs já estavam reunidas ali na igreja. Eu vi rapidamente ali a Denise, a Tatiana, mas tinha mais duas pessoas, eu não estou conseguindo lembrar agora. Eu acho que foi a Edna e a outra, por causa da máscara, realmente não consegui reconhecer. Mas vem aqui o meu agradecimento a vocês que estavam ali fazendo o sopão, preparando o sopão para ser distribuído agora à noite. Então, aqui hoje, sabe, última semana do final do mês, nós estamos encerrando este mês com uma grande ação social, com o propósito ali de ajudar, de levar um alimento numa noite como a noite de hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento a Deus e o meu parabéns para todos que estão envolvidos ali nesse projeto hoje acontecendo lá na nossa igreja, na rua Abílio José de Matos, 1721. Hoje nós temos a distribuição do sopão lá na nossa igreja. Bem, voltando a falar sobre o culto de ontem, nós tivemos ontem, para a glória de Deus, um culto tremendo, uma palavra poderosa da parte de Deus. Deus tem nos dado, assim, revelações, tem falado conosco. E no sábado, tudo já começou no sábado, porque no sábado nós tivemos ali 6 horas de oração, onde as pessoas presente ali, fazendo pelo menos uma hora de consagração diante do altar de Deus, estiveram ali se separando em oração, em leitura, em louvor ao nosso Deus. E como não poderia ser diferente, o nosso Deus então nos deu uma palavra. E essa palavra foi liberada ontem, e nós falamos sobre quem vai entrar no Santo dos Santos. Nós falamos sobre quem é o cidadão que vai entrar na presença de Deus. Nós começamos a meditar nisso ontem, lá no livro de Salmos, no capítulo de número 15. E foi assim um desenrolar da presença de Deus. Foi uma revelação muito profunda da presença de Deus. E eu gostaria de continuar um pouco falando sobre o desejo de Davi de entrar na presença de Deus, porque depois nós vamos falar de uma outra pessoa que estava na presença de Deus, mas que desejou sair. Isso não é uma coisa assim,
Talvez você diga assim, como, pastor? Como pode isso? Mas isso acontece com frequência. Pessoas que estão na presença de Deus, mas depois saem da presença de Deus. Então ontem nós falamos sobre o desejo de Davi, lá no livro de Salmos, capítulo de número 15. Você está com a sua Bíblia aí? Versículo de número 1 diz assim, olha: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Davi estava perguntando quem vai habitar na tua presença. Quem vai habitar no Santo dos Santos? Quem vai fazer parte do Santo dos Santos do Senhor? Sabe, queridos, é interessante porque muitas pessoas não estão prestando atenção nessa palavra, nesse desejo do coração de Davi. As pessoas às vezes estão vivendo de uma maneira como se, sabe, não tivesse tanta importância estar na presença de Deus. Como se não fosse assim tão necessário estar na presença de Deus. E isso tem acontecido e as pessoas estão se enfraquecendo na presença de Deus, estão se afastando da presença de Deus e não estão percebendo que quem está perdendo é ela mesma. Quem está perdendo é a própria pessoa. Davi, ele mostra aqui neste salmo a preocupação dele. Ele diz assim claramente: quem vai habitar no Santo dos Santos, no Santo Tabernáculo? Nós precisamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, manter a nossa vida, manter o nosso coração voltado para esse entendimento que o nosso lugar não é longe da presença de Deus. Nosso lugar não é longe da presença de Deus. Nosso lugar é bem perto da presença de Deus. Davi, ele demonstra isso, ele diz: quem vai habitar lá? Será que algum dia algum homem vai poder entrar na presença de Deus? Bem, agora nós vamos falar do homem que estava lá, que estava com uma missão, assim como muitas pessoas que estão na igreja e elas têm uma missão diante de Deus. Elas já estão diante da presença de Deus. Elas já receberam de Deus uma orientação do que ela tem que fazer. Mas ao invés, então, dela fazer o que Deus chamou ela para fazer, ela foge. Nós vamos falar de um homem que estava com a palavra. Um homem que Deus estava acreditando nele. Jonas, capítulo de número 1, é onde nós vamos meditar. O homem que não quis ficar na presença de Deus. O homem que não quis obedecer a Deus. Porque ficar na presença de Deus significa obedecer a sua vontade. Permanecer na presença de Deus significa fazer o que Deus quer. E Jonas, então, ele abre mão de permanecer na presença de Deus. Veja, Davi queria entrar na presença de Deus. Davi queria estar no Santo dos Santos. Davi queria que Deus desse para ele uma missão aqui na terra. Davi desejava tanto agradar a Deus que ele mesmo decide construir um templo para o Senhor. Mas as suas mãos sujas de sangue, Deus diz: você não pode fazer isso. Você não pode construir. Você não pode desenvolver esta obra. Mas já o caso de Jonas, ele é escolhido para fazer uma obra. Assim como você que está me assistindo. Assim como você que está nesse momento acompanhando conosco aqui essa live. Você foi escolhido para fazer algo para Deus. Quando Deus escolheu você, Ele falou com você porque você estava na presença dEle. Ele olhou para o seu coração. Ele olhou para as suas qualidades. Ele viu que você tinha um jeito, uma maneira. Ele se aproximou de você para que você pudesse fazer a vontade dEle. Mas muitas pessoas estão desprezando estar na presença de Deus
para se afastar da presença dele. Jonas, capítulo de número 1, o Senhor dá a ele uma missão no versículo de número 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Vai a Nínive. Prega em Nínive. Anuncia a minha vontade lá em Nínive. Faz o que eu estou te pedindo nessa cidade. Sabe, queridos, Deus, ele falou com Jonas, ele deu uma missão a Jonas. Ele disse para Jonas, faz algo para mim. Assim como Deus tem falado com vocês. Mas vocês não querem fazer. Às vezes você prefere sair da presença de Deus. Prefere não obedecer à vontade de Deus. E assim sendo, sai da presença de Deus. Sabe, queridos, é interessante esta palavra. Muitas pessoas estão fazendo isso. Muitas pessoas estão deixando de estar na presença de Deus, de obedecer à vontade de Deus. Você está dando para entender? Estão desobedecendo à vontade de Deus por conta de um pensamento próprio. Nós já temos aqui a Glória Maria, nós temos a Patrícia, nós temos a Dona Alda, Beatriz Andrade, Gabriel, Adriana Gomes, Edna Vieira, Edir, algumas pessoas que já foram também, de repente, já estão lá, entraram, deram sua boa noite, saíram para a entrega do sopão, porque, como eu disse, hoje nós estamos tendo uma ação social lá na nossa igreja. Entrar na presença de Deus, o desejo de Davi, o desejo de Jonas, sair da presença de Deus. Levanta-te e vai para Nínive. Levanta-te, vai a Nínive, faça a minha vontade. Você está diante da minha presença, eu tenho uma missão para você, faça a minha vontade. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 3, que Jonas se levantou, sim, mas para fugir. Fugir. Em outras palavras, estava na presença de Deus, estava no Santo dos Santos, mas ele preferiu sair, desobedecer. Queridos, eu quero falar com vocês uma coisa. Não é fácil permanecer na presença de Deus. Que isso, pastor? Não é fácil? Não é fácil. Porque para permanecer na presença de Deus, você tem que estar disposto a renunciar à sua vontade carnal. O que aconteceu com Jonas? Ele não estava disposto a renunciar à vontade carnal dele. Será que não está acontecendo a mesma coisa com você? Você não faz a vontade de Deus. Por isso também você não sente mais a presença dele. Você, quando louva, você não sente a presença de Deus mais. Quando oramos, você não se sente fortalecido. Quando pregamos a palavra, você não se fortalece. E tudo por quê? Porque em algum momento da sua caminhada, você resolveu fugir do Santo dos Santos. Você resolveu fugir, abandonar a presença de Deus. Sabe, hoje é segunda-feira. Nós tivemos um culto maravilhoso ontem. Mais de 50 pessoas estiveram
lá na igreja ontem, adorando, ouvindo essa palavra. Mas a pergunta é: até quando? Até quando você vai ficar aí nessa condição, sabe? E, em outras palavras, não vai se posicionar em relação ao chamado de Deus na sua vida. Às vezes, você está tendo a oportunidade de fazer a obra de Deus. Você está tendo a oportunidade de exaltar o nome de Deus. Mas você não quer. Você exatamente não quer. Você não quer exaltar o nome do Senhor. Sabe, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre a sua vida. Agora, você precisa entender uma coisa. Se você não quiser fazer a vontade de Deus, se você não quiser obedecer à vontade de Deus, vai ter uma hora que vai acabar te esfriando. Porque quem Deus chamou para fazer a vontade dele, se fortalece fazendo a vontade dele. A pessoa a quem Deus chamou para fazer a obra dele, a pessoa se fortalece fazendo a obra. Quando você para de fazer a obra, como Jonas, começa uma fuga, vai de um lado, vai para o outro, vai de um lado, vai para o outro, sua vida perde o sentido. Porque ao invés de querer ficar no Santo dos Santos, deixando Deus usar a sua vida, você preferiu fugir da presença de Deus. Você preferiu se afastar da presença de Deus. Por isso que hoje você está tendo dificuldade. Nem no louvor, nem na oração, nem na palavra, você consegue mais se aproximar do Santo dos Santos. Vem os cultos, vem as lives, e você se sente vazia, totalmente vazio. Eu não sinto mais a presença de Deus. Porque Deus olhava para você baseado na palavra que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, eu andava como menino, eu agia como menino. Mas quando alcancei a estatura de um homem, eu agora me posiciono como homem. Existem pessoas que Deus não vai dar mais leite para elas, não. Ele enxerga você como uma estatura de homem. Ele olha para você e vê em você uma pessoa que ele poderia estar usando de maneira grandiosa. E quando ele vai usando a sua vida, mais perto do Santo dos Santos você vai ficando. Eu espero que você esteja entendendo esta palavra. Você que tem um chamado de Deus para evangelizar. Você que tem um chamado de Deus para fazer casa de paz. Você que tem um chamado de Deus para servir a Deus dentro de um ministério. Você não pode ficar do jeito que você está. Porque se você ficar assim, você vai acabar ficando como Jonas. Longe, totalmente longe da vontade de Deus. No versículo de número 3, ele escolheu o lugar para onde ele ia. A Bíblia diz que ele levantou para fugir e, descendo a Jope, ele compra uma passagem para Tarsis, para ir para Tarsis. Ele escolheu para onde ele queria ir.
Veja que ele não estava de maneira impensável, não. Assim como você. Você escolheu se afastar, escolheu não fazer a vontade de Deus. Foi você que escolheu. Agora, entenda uma coisa. A preocupação de Davi. Volte lá no Salmos 15, por favor. A preocupação de Davi. Ele diz claramente nesse salmo o quê? Quem? Será que alguém poderá entrar no Santo dos Santos? Que você preste atenção nessa palavra. Quantas vezes que você foi desenvolver o seu ministério cansado, de repente não querendo ir, mas o compromisso com o chamado fazia você ir. E quando você chegava lá, você fazia a sua parte para com Deus, você nem se lembrava de que estava cansado mais. Você voltava para casa pensando, meu Deus, mas eu estava tão cansado, eu estava assim, eu estava assado. O que aconteceu? Eu nem queria ir à igreja, eu nem queria ir lá cumprir o meu chamado. Eu nem queria ir lá desenvolver o chamado de Deus na minha vida, mas eu tinha compromisso com o tabernáculo e fui no tabernáculo. E quando eu entrei no tabernáculo, desempenhei a minha função, eu estou agora me perguntando, cadê o meu cansaço? Cadê minha dor da perna? Cadê? Cadê aquele que eu estava sentindo que de repente me deu vontade até não ir? O que houve? O que houve? Você não sabe? Meu irmão, você entrou no Santo dos Santos. Quando você entra no Santo dos Santos, quando você obedece à vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele te renova. Se você tivesse ido para casa, você teria ficado cansado. Mas porque você foi ao Santo dos Santos, Ele renovou as suas forças. Pense nisso. Não fuja do Santo dos Santos. Não saia da presença de Deus. Permaneça. Não faça como Jonas, que estava na presença de Deus, recebeu uma missão de Deus e fugiu. Não fuja. Permaneça. Fique firme. E você verá a glória de Deus sobre a sua vida novamente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te exaltar, para te glorificar, ó Deus. Todas as palavras ditas hoje nessa live é uma grande verdade. No Santo dos Santos, nós somos renovados. Renovados. Eu peço que essa pessoa, Deus, que está desviada da tua presença, eu peço que essa pessoa que está, meu Deus, enfraquecida, longe da tua presença, que nesta quarta-feira, que neste domingo, o primeiro domingo do mês, nós possamos estar reunidos para ali adorar e exaltar o teu santo nome. Para juntos entrarmos no Santo dos Santos. Senhor, obrigado por cada pessoa que esteve conosco nessa live. Abençoe o trabalho que os jovens estão fazendo, ó Deus, na distribuição do sopão hoje. Que o Senhor possa estar, meu Deus, não só alimentando o corpo, mas também alimentando a alma e o espírito de cada pessoa. Pai, muito obrigado
porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo o teu povo e que juntos possamos na presença do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amanhã, então, 8 horas da noite, nós vamos ter mais uma transmissão, mais uma palavra de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Nosso endereço é Rua Abílio José de Matos, 1721, bem no coração do Porto da Pedra, na cidade de Magé, na Rotary Clube 118, em frente ao Colégio Noêmia Teixeira. Amanhã, 8 da manhã e depois às 19, o pastor Denilson se faz presente nos dois horários. E no domingo, 8 da manhã e depois às 18h30. Em Magé, Rotary Clube 118, antiga Rua da Fundação. E no Porto da Pedra, Rua Abílio José de Matos, 1721, bem no coração do Porto da Pedra. Que Deus abençoe a todos, derramando uma nova unção a cada dia. Tchau, tchau, tchau.